Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula passada a gente conversou sobre a ordem hemíptera. E nessa aula a gente abordou aspectos morfológicos e biológicos, especificamente de uma das subordens, a subordem Heteroptera. Então nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre outras duas subordens que também fazem parte dessa ordem hemíptera. A gente vai falar um pouco sobre as subordens Alquenorrhyncha e Sternorrhyncha. E assim como fizemos em Heteroptera, nós vamos abordar aspectos morfológicos e biológicos dos insetos que fazem parte dessas duas subordens, ok? Então, como roteiro, a gente vai fazer uma breve introdução, onde a gente vai recapitular algumas características comuns aos hemípteros. E posteriormente vamos conversar sobre a morfologia e a biologia, e também a gente vai abordar alguma coisa sobre a importância agrícola das subordens Alquenorrhyncha e Sternorrhyncha. Então vamos lá. A gente já sabe que uma identificação mais superficial, a gente pode basear ou diferenciar os representantes de cada subordem pelo posicionamento do seu rosto. Então, no caso das heterópteras, a gente viu que o rosto ele emerge da região superior da cabeça, enquanto nos Alquenorrhyncha o rosto emerge da região inferior da cabeça. Já nos Sternorrhynchas, o rosto também sai da região inferior da cabeça, entretanto dá a sensação que ele emerge aqui, entre os dois primeiros pares de pernas. E a gente vai ver isso com mais propriedade daqui a pouquinho, tá? Como característica geral dos hemípteros, a gente sabe que eles possuem um rosto que aloja 4 estiletes, formado pelas duas maxilas e também pelas duas mandíbulas, por isso eles são tetraquetas. A gente sabe que a justaposição desses estiletes formam dois canais. Um deles é um canal salivar e o outro é um canal alimentar. Além disso, a gente já sabe também que os hemípteros podem apresentar dois tipos de saliva. Uma delas que apresenta um maior número de enzimas digestivas, auxiliando o indivíduo na alimentação, e uma outra saliva mais peculiar, que ela é proteinácea solidificadora, e ela auxilia os estiletes no seu caminhamento estiletar dentro do tecido vegetal. Lembram disso? Então, recapitulando, nós temos a justaposição dos estiletes, dois maxilares e dois mandibulares, formando dois canais. Um canal alimentar, por onde ele suga o alimento líquido, que pode ser seiva floemática ou seiva xilemática, e nós temos um canal salivar, que pode conduzir dois tipos de saliva, uma mais rica em enzimas digestivas e uma outra que pode ser formada por proteínas solidificadoras que vão atuar, de certo modo, como se fosse uma bainha onde elas vão conduzir o estilete do inseto durante o seu caminhamento por dentro do tecido vegetal. Suave até aqui, pessoal? Como características gerais dos hemípteras, nós ainda temos, dentro do grupo Heteroptera, o primeiro par de asas do tipo hemiélitro, onde nós temos uma porção mais rígida e uma porção membranosa, no caso do primeiro par de asas. Já no segundo par de asas, nós temos asas do tipo membranosa. E numa segunda situação, nós temos indivíduos que apresentam dois pares de asas, sendo tanto o primeiro quanto o segundo par de asas do tipo membranoso, característico de Alquenorrhyncha e Sternorrhyncha, tá?
A gente já viu que a classe Insecta apresentava duas ordens, a ordem Hemiptera e a ordem Homoptera. Dentro da ordem Homoptera nós tínhamos duas subordens, subordem Alquenorrhyncha, que englobava as cigarras e cigarrinhas, e a subordem Sternorrhyncha, que englobava os pulgões, moscas brancas, psilídeos, cochonilhas, tá? E também tínhamos a ordem Hemiptera, que englobava a subordem Cryptocerata e a subordem Gymnocerata. Entretanto, com o avanço da ciência, da tecnologia, novas ferramentas de estudo, de análise, a subordem Alquenorrhyncha e Sternorrhyncha, que pertenciam à ordem Homoptera, hoje fazem parte da ordem Hemiptera. E aqueles indivíduos que pertenciam à ordem Hemiptera, da subordem Cryptocerata e Gymnocerata, hoje são agrupados dentro da subordem Heteroptera. Tranquilo, pessoal? Legal, então vamos lá. Falando especificamente dos Alquenorrhyncha. A subordem Alquenorrhyncha, ela é formada por cigarras, cigarrinhas e também Jequitiranaboias, tá? Nossa, professor, o que é isso? Pessoal, a Jequitiranaboia, esse nome ele tem origem na língua tupi e significa cigarra parecida com cobra. No caso, Ieki é cigarra, rana é parecido e boia seria cobra, tá? Tranquilo? Isso é devido a esse nome que se dá, ele é devido à aparência desse Alquenorrhyncha, em virtude do apêndice cefálico que ele possui, tá? Essa cabeça, onde muitos pesquisadores eles já comentaram que esse apêndice é bastante parecido com a cabeça de um jacaré, por exemplo, aqui com os olhos, e aqui nós temos os dentes, tá? Então, graças a essa morfologia de cabeça, esse inseto dentro da literatura, muitas vezes ele é temido, tá? Mas ele é totalmente inofensivo. Com relação à morfologia de cabeça dos Alquenorrhyncha, esses insetos eles são opistognatas. Então eles têm um aparelho bucal longo e ele apresenta um ângulo de menos de 90 graus, tá? São tetraquetas, então eles têm 4 estiletes, 2 mandibulares e 2 maxilares. E o rosto é trissegmentado. Ah, Alex, você falou na aula passada que os heterópteras, quando eram trissegmentados, eram predadores. E aqui, pessoal, aqui a gente está conversando de outra subordem, tá? São trissegmentados e não são predadores, são fitófagos, ok? Inclusive, vocês podem observar que o rosto é reto e longo. Tranquilinho até aqui? O que mais que nós temos? Olhos compostos bem desenvolvidos. Presença de ocelos. E as antenas, elas são cetáceas. Os antenômeros, eles vão diminuindo de tamanho e de grossura à medida que vão se aproximando do ápice, tá? Então, antenas do tipo cetácea. Já que eu estou falando em antena, pessoal, baseado na morfologia da antena, a gente pode separar os alquenorrhynchas em duas divisões. Divisão fulgoromorfa e divisão cicadomorfa. Então, olha só que interessante. Antenas inseridas na parte anterior da cabeça ou entre os olhos e apresentando um pedicelo normal. Divisão cicadomorfa.
Agora olha isso aqui, ó. Antenas inseridas na parte lateral da cabeça, sob os olhos e com pedicelo. Lembram o escapo, pedicelo e flagelo formado por antenômeros? Pedicelo dilatado, divisão fulguromorfa. Então, além do posicionamento da inserção da antena, nós também temos pedicelo dilatado e pedicelo normal, separando indivíduos da divisão fulguromorfa e divisão cicadomorfa. Ok? Então, baseado na característica da antena, temos duas divisões, fulguromorfa e cicadomorfa. Pessoal, com relação à morfologia da cabeça, bem simples, né? E com relação ao tórax, como é que é? Então, vamos lá. Pernas ambulatoriais e asas do tipo membranosas. Tanto o primeiro par de asas quanto o segundo par de asas, tá? Com relação ao abdômen, então aqui nós temos um abdômen do tipo séssil, onde ele se liga em toda a sua extensão ao tórax. Então a gente viu que tem três tipos de abdômen, tá? Pedunculado, livre e séssil, e nesse contexto aqui as cigarras, os alquenorrhíncas apresentam um abdômen do tipo séssil. Tanto machos quanto fêmeas, eles têm órgãos para captação, e no caso dos machos, reprodução do som, tá? Então os alquenorrhíncas, eles têm um mecanismo bem interessante para perceber e produzir som. E ele é formado por um órgão que nós chamamos de tímbale e também o tímpano. Esse tímbale nada mais é do que uma membrana que os machos possuem, essa membrana vibra e ele produz o som. E os tímpanos para captação desse som. E além disso, nós também temos em alguns indivíduos pertencentes à subordem alquenorrhynca a produção de espuma, especificamente no caso de ninfas, de algumas espécies de cigarrinha, como por exemplo da Marranarva fimbriolata e da Marranarva posticata, que é a cigarrinha da raiz e a cigarrinha das folhas da cana-de-açúcar. Nossa, professor Alex, produzem espuma? Sim, produzem. Então, olha só, pessoal, essa espuma aqui, ó, produzida pelas ninfas, tá? Ela tem origem, ou ela é produzida por glândulas epidérmicas localizadas aqui entre a sétima e o oitavo segmento abdominal. E elas são denominadas, essa espuma é produzida pelas glândulas de Bartelli, tá? E assim, só é produzido na fase ninfal, na forma jovem, tá? Os adultos não produzem esse tipo de espuma, ok? Para que ela serve, essa espuma? Então, olha só, pessoal, tem um estudo de 2019 que mostra que a espuma ela serve como um microhabitat para um inseto, tá? Então, ela proporciona uma temperatura adequada ao seu desenvolvimento, além de proporcionar uma certa proteção. Tranquilo? Com relação à morfologia, bem sossegada, né? Nada de estresse. E com relação à reprodução, pessoal, reprodução do tipo sexuada, tá? No caso dos alquenorrhynca. Esses insetos, eles são ovíparos, tá? As posturas podem ser realizadas sobre as folhas, sobre o substrato, mas também existem indivíduos que fazem sua postura de modo
endofítico, no interior de tecidos vegetais. Após esses ovos eclodirem, nós temos as ninfas, que passam por diversos instares até atingirem a fase adulta. Então, o tipo de desenvolvimento é hemimetábulo, assim como nos heterópteros. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Então, a gente já viu que os alquinorríncas tem duas divisões. Uma é a cicadomorfa e a outra é a fulgoromorfa. E essa separação está baseada tanto no posicionamento da inserção da antena, quanto os indivíduos podem apresentar pedicelo dilatado ou pedicelo normal. Dentro da divisão cicadomorfa, nós temos 3 superfamílias que englobam, tanto pode ser uma família como até 3 famílias, e no caso da fulgoromorfa temos uma única superfamília que engloba 3 famílias, tá? Então vamos tentar conhecer um pouquinho as características dos indivíduos de cada uma dessas famílias, tá? Primeira situação aqui, ó, a divisão cicadomorfa, a subfamília cicadoidea, tá? A família Cicadidae, a família das cigarras. Pessoal, atentem para uma coisinha bem interessante aqui, ó. O adulto, ele tem vida livre, asas membranosas, pernas ambulatoriais, enquanto as ninfas, elas permanecem no solo, onde se alimentam de seiva das plantas, por meio da sucção do seu sistema radicular, tá? Elas são importantes pragas em algumas culturas, como por exemplo a cultura do café. Tranquilinho até aqui? Mas olha que interessante, por esses indivíduos passarem a fase imatura no solo, primeiro par de pernas desses indivíduos é do tipo fossorial. Faz sentido? Pernas adaptadas para abertura de galerias no solo, tá? Então, superfamília cicadoide, família Cicadidae, cigarras, fase adulta, vida livre, asas membranosas e pernas ambulatoriais, enquanto as ninfas, pernas adaptadas para abertura de galerias no solo, tá? Que mais que nós temos dentro da divisão cicadomorfa? Família Cercopidae. Olha que interessante. Família Cercopidae, uma característica dela é ter a cabeça mais estreita que o pronoto. Lembra desse esclerito aqui, pessoal? Pronoto, mesonoto e metanoto. Primeiro segmento torácico. Olha a bomba do Cibário aqui, pessoal, bem característica. Tranquilo? Família Afofóridae, olha que interessante. Diferente da família anterior, da família Cercopidae, essa família aqui, ó, a cabeça, ela é tão larga quanto o pronoto. Percebam, gente, que pequenas diferenças agrupam os insetos em distintas famílias, tá? Olha que linda essa cigarrinha. Família Cicadelidae, as tíbias posteriores, tá? Aqui nós temos as anteriores, aqui nós temos as posteriores, podem possuir uma ou duas fileiras de espinhos, característico da família Cicadelidae. Em comparação, existem grupos, como no caso insetos, como no caso da família Talionidae, que elas não apresentam espinhos, tá? Mas sim pelos. Diferença entre Talionidae e Cicadelidae: presença de espinhos nas tíbias posteriores. Uma tem e outra não tem. Tranquilo? Pessoal, esse grupo aqui eu acho fantástico, tá? Divisão cicadomorfa, superfamília Membracoide, família Membracidae. Esses indivíduos aqui, ó, eles apresentam um pronoto que se estende sob o abdômen,
Olha só. E às vezes com ornamentações grotescas. Essa família, ela apresenta insetos muito peculiares. Por que eu estou dizendo isso? Pessoal, observem a diversidade de formas de cigarrinhas pertencentes à família Membraceae. Então, nós temos uma diversidade de formas bem grande dentro desse grupo, tá? Tranquilinho até aqui? Então, essa era a divisão cicadomorfa. E com relação à divisão fulguromorfa? Pessoal, esse grupo ele apresenta uma cabeça geralmente grande, tá? Muitas vezes com prolongamentos para frente. Então, dentro dessa divisão, dentro da família Fulguroidea, que é uma única superfamília que agrupa 3 famílias, a primeira família é as Fulgóridae. Então, o que eles têm de interessante? Como é que eu sei quando é um Fulgóride? As asas posteriores apresentam a área anal aqui reticulada, característico dessa família. Nessa outra situação aqui, pessoal, família Flatide. Olha que interessante. Além de apresentar 2 espinhos apicais aqui no tarso, nós temos aqui as margem costal ou apical com veias transversais, bem características, tá? Da família Flatide. E também temos a família Delphacidae, que apresentam nas tíbias posteriores um esporão apical, tá? Então, nós temos tíbias anteriores e tíbias posteriores, terceiro par de pernas, com esporão apical. Bem tranquilos ao Quinorrinca, né? Só a nível de conhecimento mesmo, como são as características dos indivíduos dentro de cada grupo, tá? Olha só aqui, pessoal, pedicelo dilatado, característico da divisão fulguromorfa, tá? Ok, Alex. E qual é a importância do ponto de vista agrícola desses insetos? Pessoal, os Alquenorrhinca, eles podem ser importantes pragas, tanto do sistema da parte aérea da planta, quanto do sistema radicular, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. Primeira situação, durante a alimentação, eles podem inocular toxinas por meio da saliva, que vai interromper, vai entupir vasos que conduzem seiva. E com isso vai prejudicar a planta, tá? Uma outra situação muito importante. Esses indivíduos são vetores muito eficientes de doenças. Percebam que nós temos uma doença chamada clorose variegada dos citros, que ela é causada por uma bactéria chamada Xylella fastidiosa, e essa bactéria é transmitida por cigarrinhas. E no caso dos citros, pessoal, nós não temos uma espécie ou 2 espécies de cigarrinhas que transmitem a doença, mas nós temos um complexo de cigarrinhas que são vetores deste patógeno, tá? O que mais, pessoal? Vou pegar um outro exemplo, cultura do milho. Na cultura do milho, nós temos uma cigarrinha muito importante, que é a cigarrinha do milho, tá? A Dalbus maides. Dando direto dela sucção de seiva. Mas o mais importante é o dano indireto, que é a transmissão de patógenos. Então, assim, Hemiptera alquenorrhinca, desenvolvimento hemimetábolo, ovo, desde o ovo passa por 1, 2, 3, 4, quinto ínstar,
5 ínsteres até a emergência do adulto, ok? Com relação aos danos, dano direto, sucção de seiva. Só que o mais importante são os danos indiretos. A cigarrinha é um vetor de patógenos, tá? Então, repetindo, ela não causa danos expressivos diretamente. Os danos indiretos ou secundários são mais relevantes, tá? E ele ocorre durante o processo de alimentação. A gente já viu na aula da semana passada, onde o inseto pode se alimentar de uma planta infectada, adquirir o micro-organismo e depois, durante a alimentação em uma planta saudável, ela inocular esse patógeno na planta por meio da alimentação. E ela transmite alguns patógenos bem interessantes que causam enfesamento pálido, enfesamento vermelho ou virose do raio fino, tá? Sendo um dos mais importantes. Mas, Alex, o que é o enfesamento? Enfesamento é uma doença causada por micro-organismos da classe dos molicutes, conhecidos como espiroplasmas e fitoplasmas, tranquilo? Então aqui perceba uma planta enfesada entre nós curtos e um desenvolvimento anormal. E esse tipo de sintoma, esses enfesamentos, eles podem causar prejuízos de até 100% na lavoura, tá? Então olha só, pessoal. Entre os principais danos causados pela cigarrinha, por ela ser vetor de um patógeno, nós temos aqui uma diversidade bem grande. Redução na absorção e assimilação de nutrientes, redução da capacidade de produção de fotoassimilados, do tamanho da planta, encurtamento entre nós, superespigamento, espigas improdutivas, redução do tamanho da espiga e grãos mal formados e xoxos. Então percebam, pessoal, o problema causado pelos danos secundários de um alquenorrinca. Então eles são extremamente importantes do ponto de vista agrícola. Tranquilo? Pessoal, com relação aos alquenorrinca, morfologia, biologia e importância agrícola. Espero que vocês tenham tido uma percepção da importância deste grupo. Tranquilo? E com relação aos externorrincas, eu particularmente gosto muito dessa subordem. Eles são formados por afídeos, moscas brancas, psilídeos e cochonilhas. Aí vocês me perguntam, Alex, mosca branca? Mas mosca não é um díptero que tem duas asas? Primeira asa membranosa e segunda asa modificada em halteres ou balancins? Sim, pessoal. Exatamente. E embora esse indivíduo tenha o nome, seja conhecido popularmente como mosca branca, ele não é um díptero, mas sim um hemíptero subordem externorrinca. Lembram da nossa aula sobre nomenclatura científica, onde a gente falou sobre a importância da nomenclatura e nós batemos muito na tecla sobre nomes comuns que o pessoal utiliza, que pode direcionar os mais incautos a um erro? Então, atentem muito com isso. Mosca branca não é díptero, mas sim um hemíptera subordem externorrinca. E vamos tentar conhecer um pouquinho desses indivíduos. Então vamos lá. Morfologia de cabeça, pessoal. Olhos compostos, tá? E podem apresentar ocelos, no número de 2 ou 3, no caso de mosca branca, lembra da mosca branca que a gente viu no slide anterior, e de psilídeos, tá? Também são indivíduos opistognatas, também são tetraquetas, assim como nos heterópteros e nos alquenorrinca,
É uma característica da ordem hemíptera, tá? E aqui, atenção, o rosto parece emergir entre o primeiro par de pernas. Lembra da nossa figurinha lá na frente, acho que no primeiro e segundo slide? Então, o rosto parece emergir aqui entre o primeiro par de pernas. Para ficar mais claro ainda, pessoal. Heterópteros, o rosto emerge da parte superior da cabeça, alquenorrinca da parte inferior e externorrinca também da parte inferior, mas nós temos a sensação de que ele emerge entre o primeiro par de pernas, tá? Essa é uma característica dos externorrincas. Bem tranquila a morfologia de cabeça, né? Olhos compostos, bem definidos, bem formados também. Então vamos lá. E com relação ao tórax, esses indivíduos apresentam pernas ambulatoriais e podem apresentar ou não asas. Quando apresentam essas asas, elas são do tipo membranosas. Bem tranquilo também. Com relação ao abdômen, poucos apêndices, mas tem um que se destaca, como no caso dos afídeos, que é chamado de sifúnculo ou cornículo. Função: liberação de feromônio de alarme. Ok? Isso aqui não é honeydew, como a gente viu essa semana passada em aula, com relação à excreção de insetos, sistema excretor. Então, isso aqui é feromônio sexual, feromônio de alarme, tranquilo? Bem suave, né, pessoal? Com relação à reprodução, bem interessante isso. Pessoal, no Brasil, onde nós estamos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, nós temos condições ambientais favoráveis durante todo o ano. A reprodução predominante é a partenogênese do tipo Telitoca, onde fêmeas geram fêmeas, tá? Só que essa situação, ela muda um pouco em regiões de clima temperado, com invernos mais severos, como por exemplo em locais onde ocorre neve. Tá? Então nós temos um ambiente totalmente inóspito para o desenvolvimento desses indivíduos, com fotoperíodo baixo, frio extremo, presença de neve, ausência de alimentação. Então eles devem desenvolver estratégias de sobrevivência a esse período mais crítico. E eles, em virtude disso, nessa situação, ele pode apresentar dois tipos de reprodução. Em um momento nós temos uma reprodução assexuada e em outro momento nós temos uma reprodução tipo sexuada. Então olha só, em condições favoráveis, primavera, verão, temperatura agradável, abundância de alimento, esses indivíduos se reproduzem por meio de partenogênese, tá? Fêmeas originando fêmeas por meio de óvulos não fecundados. Aí o que acontece? Está chegando o final do verão. A gente já começa a ver uma redução de fotoperíodo, a gente já começa a observar uma redução de temperaturas. Normalmente as plantas já começam a perder folhas, não emitem mais brotações, elas estão entrando em um período de dormência. O que acontece aqui? Acende uma sinalização biológica desses indivíduos e essas fêmeas que estão no final do verão, elas começam a produzir tanto machos quanto fêmeas. Esses indivíduos aqui, eles vão acasalar, reprodução sexuada, e a fêmea ela vai fazer posturas.
Esses ovos, eles vão permanecer quiescentes durante todo o inverno, passando assim esse período mais crítico do ano. E quando chegar início da primavera, condições favoráveis novamente, a temperatura começa a subir, árvores saem da sua dormência, começam a emitir brotações, a vida volta nesses lugares. Esses ovos gerarão novos adultos, novas fêmeas, tá? Que vão novamente iniciar o ciclo. Tranquilo? Então, em regiões de clima tropical, como no Brasil, nós temos tipo de reprodução predominante partenogenética. Eu, pelo menos, não conheço relato, literatura de reprodução sexuada de pulgões no Brasil. Já em países onde nós temos invernos mais rígidos, a reprodução sexuada é adotada como uma estratégia de preservação da espécie em os momentos mais críticos do ano, onde nós temos ausência ou escassez de alimento e baixas temperaturas. Tranquilinho até aqui? Legal, pessoal. Vamos lá. Galera, com relação às famílias, em Sternorhynca nós temos 4 superfamílias, tá? E todas elas de importância agrícola. Então nós temos a superfamília Psiloide, que engloba os psilídeos, tá? Essa superfamília Psiloide aqui engloba 6 famílias, sendo essa aqui uma das mais importantes, a que se destaca por conta das pragas que apresenta, tá? É a superfamília Fidoidea, que engloba os pulgões, superfamília Alerodoidea, né? Família Alerodire, que engloba as moscas brancas, e os cocoídeos, que englobam as cochonilhas. Então vamos entender isso aqui um pouquinho. Pessoal, com relação aos psilídeos. Então, dentro desse grupo dos psilídeos, existem vários insetos de importância agrícola. Tá? Até pouco tempo atrás, questão de menos de 10 anos, dentro da família Psílidae, existia um inseto que é uma das pragas mais importantes do mundo, com destaque para a citricultura, tá? Quem que é esse cara? Diaphorina citre. Lembra que eu falei para vocês que a superfamília Psiloide tinha 6 famílias? Então, esse indivíduo aqui, ele pertencia à família Psílidae, tá? E posteriormente ele foi transferido para a família Livide. Então, o que acontece? Aqui nós temos o adulto, tá? Após o acasalamento, fecundação da fêmea, nós temos posturas. Aí nós temos ninfa de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto instar. Percebam, pessoal, o desenvolvimento dos brotos alares desses indivíduos até a emergência do adulto. Por que esse inseto é importante, Alex? Ele causa 2 tipos de dano. O dano direto, que é através da sucção de seiva floemática da planta, e também causa um dano indireto, que é a transmissão de patógenos. Então ele transmite, tá, um patógeno chamado Candidatus liberibacter, e esse patógeno aqui é responsável por uma doença conhecida como Huanglongbing, tá? E essa doença aqui, ó, ela é a mais destrutiva para os sítios, tanto no Brasil quanto no mundo. É uma preocupação dentro da área da citricultura a nível global, por conta da doença, porque o único vetor conhecido dessa doença é exatamente o psilídeo Diaphorina citre. Tranquilo? Então tá joia, pessoal. Dentro da superfamília Aphidoidea, nós temos 2 famílias, tá? As Aphididae e as Phylloxeridae. E esses caras aqui são bem importantes do ponto de vista agrícola também, tá? Família Aphididae, nós temos insetos aqui que
atacam plantas, causando tanto dano direto quanto dano indireto. Dano direto por meio de sucção de seiva e dano indireto para transmissão de patógenos. E também temos a família Phylloxeridae, que ela é responsável, são os insetos que causam a filoxera da videira. Esses insetos aqui, eles praticamente quase dizimaram as videiras europeias, tá? Então eles têm um histórico bem interessante que a gente vai conversar em aulas futuras. É uma história muito bonita, principalmente com relação ao modo como o pessoal descobriu como controlar, como tratar, como conviver com esses exemplares da família Phylloxeridae, tá? Mas tanto as duas famílias apresentam insetos de relevância agrícola. Pessoal, a superfamília Alerodoidea, família Aleroideae, as moscas brancas, mas nós também temos vulgarmente as moscas negras. Então temos os dois tipos, mas lembrando que não são moscas, mas sim hemípteros. Problema: dano direto, sucção de seiva. Dano indireto, vetor de muitos micro-organismos fitopatogênicos. Pessoal, manejo desses indivíduos aqui em áreas agrícolas tem que tomar muito cuidado. Transmissores muito competentes de viroses. E além disso, eles apresentam muitos hospedeiros. Então, agrônomo tem que cuidar um pouco com as plantas, daninhas ou não, que estão adjacentes à área principal de cultivo. Ok? Superfamília Cocoidea. Aqui, pessoal, essa superfamília, ela compreende as cochonilhas. Tá? Então, assim, ó, os machos, quando atingem a fase adulta, eles desenvolvem asas. Já as fêmeas, elas são ápteras e nunca abandonam a planta, mesmo depois de adultas, tá? Então, e elas podem apresentar ou não um revestimento, ou serem cobertas com as ceras produzidas por glândulas epidérmicas, tá? É uma família, do ponto de vista agrícola, relevante e apresenta muitas peculiaridades, tá? Com relação aos danos causados por esternorríncas, nós temos tanto danos diretos, ocasionado pela sucção de seiva, como danos indiretos ocasionados pela transmissão de patógenos. Então nós temos aqui, pessoal, dano direto causado pela sucção de seiva, que pode promover o encarquilhamento de folhas. Inclusive temos insetos que promovem galhas em folhas. Um exemplo que nós temos aqui em Santa Catarina é essa cochonilha, que promove a galha em araçazeiros. Então aqui nós temos, por exemplo, uma galha aberta e aqui dentro nós temos o inseto. Tranquilo? Mas os danos mais relevantes dizem respeito à transmissão de patógenos. Os hemíptera, de um modo geral, são vetores muito competentes de doenças, com destaque para subordens alquinorrinca e esternorrinca. Tá? Então, dois exemplos de doenças transmitidas por esternorrinca. Nós temos o Huang Longbing ou greening e o geminivírus em tomate. Ok? Pessoal, aqui estão as referências, ordem hemíptera, página 48 a 62. Eu gostaria que vocês lessem. De um modo paralelo, vou colocar no Moodle também vários vídeos mostrando a cigarrinha do milho,
mostrando o rosto e os estiletes de externo rinca. E qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrando, monitoria segunda-feira de manhã, terça-feira de manhã, terça-feira de tarde e quinta-feira de tarde, ok? Pessoal, obrigado pela atenção e até mais.